Bom dia, boa tarde, boa noite. Não quero ninguém me seguindo, eu quero vocês me acompanhando lado a lado. Olá, todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Eu quero hoje lembrar a todos que a gente precisa que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like e cliquem no sininho para poder vocês receberem notificações do nosso canal quando a gente lançar novos vídeos, ok? Hoje nós vamos falar de um capítulo, um momento bastante controverso, bastante polêmico e bastante desconhecido da nossa história, dessa história de luta dos negros brasileiros por igualdade de condições e igualdade de direitos. Hoje nós vamos falar sobre a revolta da Chibata. Isso mesmo, se você nunca ouviu falar disso, preste atenção. Foi um momento importante da nossa história e que nos livros, como a gente já falou antes, ele é negligenciado. O pessoal fala assim muito rapidamente sobre o que foi a revolta da Chibata, mas por quê que eles não falam direito para nós, não nos contam o que foi essa revolta? Tem um motivo aí. Preste atenção que hoje você vai ficar sabendo. Nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. O Brasil viveu um momento, qual o momento histórico do Brasil em 1910? Tinha ocorrido aí 20 anos, né, da libertação dos escravos, né, 22 anos da libertação dos escravos, e logo em 1889, um ano depois, né, da libertação dos escravos, da chamada libertação, né, o Brasil entrou no seu primeiro período ditatorial, justamente uma ditadura militar. Essa chamada proclamação da República nada mais era do que um período ditatorial. Então o Brasil estava nesse período, né? Então, por causa disso, eles pretendiam reforçar as Forças Armadas. Então, o governo brasileiro, em 1910, tinha encomendado da Inglaterra 2 navios novos, que na época eram os mais modernos e poderosos, poder de fogo mesmo. E o João Cândido, junto com um grupo, né, um grupo enorme de marinheiros, foi mandado para a Inglaterra por um período de 2 anos para poder fazer o treinamento, esperar o navio ficar pronto e já fazer o treinamento, né, do manuseio, né, de como que funcionava esse navio, para eles poderem trazerem para cá. Nesses 2 anos que ele viveu lá, ele visualizou uma realidade dos marinheiros ingleses muito diferente da nossa. Lá, os marinheiros eram tratados com respeito, pagamento eram valorizados, né, com um pagamento bom, tudo era diferente do que eles viviam aqui. Aqui no Brasil, os marinheiros eram, como é que fala? Recebiam chibatadas, né, em caso de castigo. Então, ele visualizando essa diferença de tratamento, ele falou: por que a gente tem que aceitar esse tratamento ruim? Né? Não vamos aceitar isso mais não. Quando a gente voltar para o Brasil, a gente vai mudar isso. Em 22 de novembro, então, de 1910, quando eles retornaram para o Brasil com esses navios novos, aconteceu um fato que serviu como um impulso final para poder acontecer a chamada revolta da Chibata. Teve um marinheiro que cometeu lá um delito lá no navio, e ele, o comandante desse navio, então, que foi aplicar o castigo, ele mandou dar 250 chibatadas, 250 chibatadas nesse marinheiro. O que aconteceu com esse marinheiro? Lógico, ele morreu, né? Eles falam que as costas desse marinheiro que recebeu 250 chibatadas estavam destruídas. Então, com a morte desse marinheiro, nesse momento desse castigo muito severo, o pessoal falou: não, agora chegou o momento. Eles entraram, teve um motim, né?
aquela pequena rebelião ali, e esses marinheiros iniciaram esse motim, essa revolta, e tomaram posse do navio, né? O navio, coincidentemente, o maior deles e mais poderoso se chamava Minas Gerais, e tinha um outro que se chamava São Paulo, o segundo mais poderoso. Só esses dois navios, para a gente ter uma ideia do contexto, só esses dois eles eram extremamente, muito mais poderosos do que todos os outros navios que a Marinha Brasileira possuía. Então, o poder de fogo deles era gigantesco. Inclusive, na época, não existia ainda, nem aviões não existiam ainda na época, né? Não existia outro tipo de armamento mais poderoso do que o armamento naval. Então, eles estavam com um dos navios mais poderosos do mundo na época. Então, o que o João Cândido, que era o líder da revolta, ele organizou, né, os navios que entraram no motim, se amotinaram e participaram da revolta, se organizaram, viraram esses navios, movimentaram esses navios e colocaram eles em posição de combate, virados para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eles tinham na mão a maior, né, a arma mais poderosa da época, apontada para o palácio do governo, e eles falaram: ou vocês nos tratam melhor, nos dão condições de trabalho dignas que nós merecemos por defender o país, ou nós vamos atirar. O governo, na época, ficou atônito, né, o governo da cidade do Rio de Janeiro, né, e o governo do país também era na cidade do Rio de Janeiro. Eles ficaram atônitos e sem ter o que fazer. Eles falaram: se a gente reagir, eles podem destruir todos os nossos navios e vão vencer, né, vão vencer essa batalha. E nós vamos ficar desmoralizados. O que a gente faz? O que os amotinados, né, os revoltosos estavam pedindo? Direitos iguais, melhores pagamentos e o fim do castigo de chibatadas para os marinheiros negros. Não esqueçamos, os únicos que eram castigados com chibatadas eram os marinheiros negros. Então eles falaram: ou cessa a chibatada, ou nós vamos levar isso aqui até as últimas consequências. Para demonstrar que não estava de brincadeira, os amotinados, liderados aí pelo João Cândido, eles chegaram a disparar, fazer alguns disparos, né, com os canhões do navio em direção à cidade do Rio de Janeiro, né? Estragaram lá algumas construções e, infelizmente, o João Cândido, depois, né, disso, até o fim da vida dele, ele lamentava que uma das bombas que foi lançada na cidade do Rio de Janeiro atingiu lá uma localidade que levou a óbito 2 crianças. Então o João Cândido, até o final da vida dele, ele lamentou muito essas mortes, né, ainda mais de crianças. Mas a revolta, ela teve essas consequências, né, mas depois de 2 dias, eles amotinados, se movimentando e demonstrando que realmente estavam decididos a causar mudança, o governo não teve outra saída a não ser fazer o que os amotinados estavam pedindo. Depois de 3 dias, né, amotinados, né, os revoltosos, então, eles tiveram seus pedidos, né, suas reivindicações atendidas. Inclusive, o governo falou que anistiaria todos os revoltosos. O que significa isso? Eles não seriam punidos pelo fato de terem se revoltado contra a ordem, né? Então, depois de serem anistiados e eles cancelarem lá o castigo por chibatadas, os revoltosos entregaram os navios que foram desarmados, e depois o que se seguiu foi um descumprimento por parte do governo das promessas que ele fez durante a revolta. O que aconteceu? Quase todos os militares que participaram da revolta foram expulsos da Marinha, muitos foram mandados para trabalhar nas plantações de borracha no norte do país, muitos foram mortos. O João Cândido, junto com outros 18 marinheiros que eram os líderes, eles foram levados para um lugar no Rio de Janeiro que é chamado de Ilha das Cobras, e foram jogados numa caverna, uma cela que era usada numa gruta que tinha lá. E nessa noite que eles passaram, a primeira noite que eles passaram, eles jogaram cal virgem em cima das pessoas que estavam presas lá. E a cal virgem, ela
a reação química que causou no lugar fechado com essas pessoas lá, provocou a morte de praticamente todas as pessoas que estavam dentro dessa caverna. João Cândido sobreviveu, sei lá, milagrosamente conseguiu sobreviver, e depois ele foi expulso da Marinha, né? Nunca mais ele pôde participar de nada da Marinha, né? Por causa de ter provocado, liderado aí essa chamada revolta da Chibata. Vocês sabiam dessa história? Por que ela é importante para nós? Né? Algumas questões. Ela é importante para nós claramente, toda vez que a gente fala de escravização de pessoas no Brasil, luta, eles falam que as pessoas negras, por que elas aceitaram ser escravizadas? Por que os negros hoje aceitam as más condições até hoje? E por que eles não lutam, nunca lutaram? Se eles estão aceitando é porque eles gostam dessa situação. E a revolta da Chibata, ela mostra para nós o contrário. A gente sempre lutou. Tudo que foi conquistado pelos negros ao longo da história foi através de luta. Se eles não querem contar para nós a história da revolta da Chibata, é porque ela é um símbolo de luta, um símbolo de não aceitar aquilo que é imposto para nós de forma injusta. Não é mesmo? Por que só os negros tinham que receber chibatadas quando cometessem algum delito? E eles falaram que era banalizado. Qualquer coisa que o cara fizesse lá, um olhar mal olhado assim, já era motivo de ser castigo, né? Então o João Cândido, depois ele foi eternizado por uma música do como é que chama? João Bosco e Aldir Blanc, a música se chama Mestre Sala dos Mares, né? Então é uma música famosa, né? E o João Cândido, gente, na minha visão de pessoa que quer lutar pela libertação, pela emancipação do povo negro brasileiro, o João Cândido, para mim, ele foi um herói, porque ele lutou contra o poder máximo do país na época com o que ele tinha na mão. Colocar na mão dele a arma e ele usou para a libertação. Não sou a favor de violência, porém, esse momento da nossa história, ele é importante e deve ser contado com mais cuidado e do jeito certo. Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos a paciência aí e muito obrigado. Até mais.